Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos de mercado financeiro, principalmente falamos sobre opções, essa ferramenta fabulosa que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre renda recorrente utilizando opções. Será mesmo possível conseguir renda recorrente utilizando opções? Que tipo de operações nós temos que montar? Que tipo de estruturas que nós temos que usar para obtermos renda recorrente? Quanto capital nós precisamos? Como gerenciar isso? Tá? Fique comigo hoje aqui até o final que eu vou te mostrar um método. O método que o Quero Taxa Opções usa para obter renda recorrente com opções. Então vamos lá, renda recorrente. Antes de eu falar para você como fazer renda recorrente com opções, deixa eu te dizer uma coisa. Renda recorrente não tem nada a ver com renda passiva, tá, gente? Renda passiva é aquela que acontece de forma espontânea na tua conta, aquele dinheiro que aparece na tua conta, fruto de uma atitude que você tomou no passado, tá? A renda recorrente com opções não é assim, ela não acontece de forma passiva. A renda recorrente com opções, ela é galgada em estudos, em atitudes, em assumir riscos, tá? Só dessa forma que a gente consegue obter renda recorrente com opções. E aí o que foi que eu fiz aqui então para a gente entrar nessa seara aí de renda recorrente utilizando opções? Eu separei 5 conceitos para a gente conversar rapidamente e depois nós vamos entrar realmente no gerenciamento. Como que vai mexer no capital e que tipo de operações nós vamos usar. Vamos falar desses conceitos primeiro, porque é sempre assim, né? A teoria ela precede a prática. O que foi que eu separei então aqui para a gente conversar? Se você quer fazer renda recorrente com opções, então você opere com um capital pequeno. Não coloque todo o teu dinheiro para esse tipo de operação. Tá? Opere com um capital pequeno. Porque você operando pequeno, você vai ter chance de fazer manejos, você vai ter chance de assumir operações erradas e depois se defender com elas. Tá? Então, opere com um capital pequeno. Eu coloquei ainda, opere estratégias de crédito. Sim, sempre estratégias de crédito. Estratégias de crédito são aquelas que a gente evidentemente recebe para montar. São as estratégias que têm mais chance de dar certo. Nós não estamos procurando aqui, na renda recorrente, trades ou ativos que são explosivos. Tá? Nós não queremos ganhos explosivos. Nós queremos ganhos comedidos, mas ganhos frequentes, ganhos recorrentes. Daí o nome, né? Renda recorrente. Então, estruturas dessa, né, operações dessa de crédito, são as que têm mais chance de dar certo. Vamos continuar aqui então. São 5, né? Então vamos lá. Número 3. Opere estratégias a favor do tempo. Né? Então aqui é bem lógico, né? Opere sempre estruturas ou estratégias que sejam teta positivo. Nós precisamos do máximo de coisas a nosso favor. Queremos renda recorrente e queremos ter mais chance. Quanto mais chance tivermos, melhor. Então, vamos operar sempre a favor do tempo. Depois, número 4. Mantenha um lastro em renda fixa. Tá? E aqui é bem importante, tá, gente? Ter um lastro em renda fixa, né? Um lastro numa renda fixa, num CDB de bancão ou num Tesouro Selic, é fundamental para a gente obter a renda recorrente. Porque esse lastro nós vamos usar como parte da ferramenta das nossas operações. Tem muita gente que se expõe demais no mercado de opções, coloca todo o capital em operações com opções e eu não acho que isso seja correto. Tá? Isso pode realmente gerar ganhos explosivos, mas expõe demais o trader. E nós estamos aqui hoje falando de renda recorrente, algo que nós vamos fazer a longo prazo. Tá? Então, tenha um lastro em renda fixa. Quanto maior, melhor. Ok, então como quinto ponto eu trago o seguinte, tá? Vá crescendo o seu lastro gradualmente. Tá? Isso é muito importante. Todas as vezes que você ganhar dinheiro com opções, que você ganhar dinheiro, que você tiver um aumento de capital, você aumente esse teu lastro. Tá? Até que você vai chegar num patamar que já vai ficar interessante e que a renda recorrente que a gente vai conseguir já vai fazer grande diferença no teu dia a dia, vai fazer grande diferença no teu mês. Mas para isso, para essa renda recorrente que nós vamos pegar com opções ser realmente relevante, o nosso lastro em renda fixa tem que ser
grande, tem que ser proporcionalmente maior. Então deixa eu me aprofundar agora um pouco mais nesse lastro e como que eu faço esse gerenciamento de capital, tá? Que me dá embasamento para a renda recorrente, tá? Ele é assim, ó. Então o que que eu faço? No meu capital destinado para opções, veja, não é o meu capital total, é a parcela do meu dinheiro que eu tenho para trabalhar com opções. Eu separo 30% e 70%. Esse montante aqui você vai ter que ajustar de acordo com o teu perfil. Tá? Tem gente que vai ser mais agressivo, tem gente que vai ser menos agressivo. Mas imagina o seguinte, do capital que você tem para opções, você separa 30% e com esses 30% você vai fazer as suas operações do mês. Você vai montar suas estruturas, fazer o que você tem que fazer e vai comprometer no máximo 30% do valor total que você tem com opções. Por que isso? Porque nem sempre a gente acerta. Vai ter vezes que você vai ter que usar esse capital aqui e comprometer esse capital, muitas vezes com a assunção de uma ação, ou para fazer uma desmontagem, ou para fazer uma rolagem negativa, não sei. Mas isso aqui te dá margem para errar. Tá? Você pode errar um mês, você pode errar um outro mês, você pode errar um outro mês ainda, que você não comprometeu todo o teu capital. E na prática você vai ver que é isso que acontece, né? Coisas vão dando certo, vai soltando o notional daqui. Coisas vão dando errado, vai comprometendo esse notional. Mas daqui a pouco, uma que deu errado há 2 meses atrás, solta também notional, porque você consegue manejá-las, tá? Então eu gosto de fazer assim, de maneira bem conservadora, de maneira bem tranquila, né? Que é para justamente eu ter tranquilidade de errar. Tá? Eu não gosto de entrar num mês pressionado, porque quando a gente está pressionado é quando a gente faz coisas erradas. Tá? E aí esse 70% que está aqui, ele vai ficar como lastro, aquele lastro que nós falamos, tá? Em renda fixa. Tá? Então, quando dinheiro começa a dar certo daqui, começa a entrar dinheiro aqui, renda recorrente, eu vou aumentando esse montante aqui, eu vou colocando mais coisa no lastro e vou aumentando esse 30%, né? Me dá capacidade de fazer operações maiores e maiores, tá? Mas apenas o meu bom rendimento aqui, tirando o dinheiro do mercado, faz com que eu possa aumentar essa minha mão, ok? Bom, vamos entrar então agora nas operações propriamente ditas, tá? Eu separei algumas delas aqui, algumas estruturas para a gente conversar, mas não são todas elas, tá? Existem muitas estruturas no mundo das opções. Eu separei algumas, as mais de iniciantes, porque você vai ver o seguinte, você não precisa de algo muito complexo para gerar renda recorrente, tá? O simples nas opções também funciona e também funciona de maneira muito eficiente. Então vamos lá, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, nós vamos pegar, mostrar a estrutura e vamos mostrar se ela vai consumir ou não aquele 30% do notional que a gente deixou separado ali na nossa pizza, tá? Então vamos lá, ó. A primeira é a venda de call, venda coberta de call. E aí essa estrutura aqui, o notional, veja bem, está fora daqueles 30%. Porque se você está fazendo uma venda de call coberta, significa que você tem o ativo. Então você não precisa comprometer aquele teu dinheiro que está na renda fixa lá como lastro. Tá? Então a venda de call, para você fazer o cálculo da tua mão, você saber se está pesado ou não, fica tranquilo, porque o notional está fora dos 30%. Tá? A venda de call não é sempre que você vai conseguir fazer. Às vezes o teu ativo não vai estar no ponto bom da venda de call e você não vai conseguir vender call todos os meses e ganhar renda recorrente todos os meses. Por isso que nós vamos ter mais estruturas. Vamos lá, a próxima que eu trouxe é o seguinte, evidentemente o alter ego da venda de call, que é a venda de put. Mas aí, veja bem, a venda de put, o notional da operação está dentro daqueles 30%. Tá? Vamos começar agora a falar das estruturas em que nós vamos comprometer aquele 30% que a gente deixou lá. Para a gente deixar bem claro essa regrinha dos 30% aqui, imagina o seguinte, imagina, para ficar fácil a conta, que aquela pizza nossa lá inteira tem 100 mil reais. Então significa que você pode lançar mão de 30 mil reais de put. Tá? Vamos lá. Imagina uma Petrobras valendo 30 reais. Significa que você pode vender, então, no máximo
1000 puts de Petro, porque 1000 puts de Petro a 30, strike 30, dá 30 mil reais. É claro que nós não vamos fazer assim, comprometer tudo na mesma operação, tá? Mas só para deixar bem claro, o que vale é o notional. Depois nós temos aqui então uma outra estrutura que nós podemos fazer renda recorrente, que é o short strangle. O short strangle é a venda ao mesmo tempo de call e de put, né, para o mesmo vencimento em strikes defasados. Nós já falamos aqui de short strangle no canal. Eu vou deixar então tanto o manejo do short strangle quanto a operação do short strangle, né, para quem tiver dúvida, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tá? Mas a malícia do short strangle é a seguinte, ó, é um short strangle coberto, tá certo? E aí, o notional que vai fazer conta, né, para essa operação aqui é só o da put. A put vai estar dentro dos 30%, o notional dela, tá? A call não precisa, porque ela está coberta, tá? Então, é um short strangle de um ativo que a gente tem em carteira. É um short strangle coberto. Um short strangle coberto por uma ação que a gente tem em carteira, e aí a gente entrega ela, por isso que não faz parte ali daquela continha dos 30% do notional, e na parte da put vai realmente comprometer os nossos 30% lá da pizza, tá? Depois eu coloquei o seguinte, ó. Eu coloquei uma Jade Lizard, porque nem sempre a gente vai operar aquilo que a gente tem, tá? Se a gente tiver o papel, e a gente já sabe que a gente tem o dinheiro que está lá no nosso lastro, a gente consegue operar o short strangle. E se a condição que a gente imagina estiver em um papel que a gente não tem carteira, a gente não pode operar? Pode. Nós vamos usar a Jade Lizard para isso, tá? Quem não lembra da Jade Lizard, eu também vou deixar aqui fixado no primeiro comentário e na descrição o nosso vídeo sobre a Jade Lizard. Ela é basicamente o short strangle, mas você tem do lado da call ali uma call vendida e uma call comprada, para você evitar o risco de ruína, né? Se caso o papel subir demais. Então eu coloquei a Jade Lizard aqui como laranjinha, né? Porque o lado da put dela fica dentro dos 30%. Tá? E o lado da call dela, você vai ter que gastar um dinheiro para comprar uma call ali, né? Comprar uma call e vender uma call. Ok, e aí por último nessa lista aqui, eu vou trazer mais uma estrutura que é para a gente operar quando a gente não tem o papel comprado, tá? Que é o Iron Condor. Tá certo? Então, tanto a Jade Lizard, ela tá aqui em laranjinha, amarelinho, né? Quanto o Iron Condor, porque essas duas estruturas a gente consegue operar sem ter o papel em carteira. O Iron Condor, para quem não lembra, é um short strangle, só que você tem tanto a put quanto a call comprada, tá? Fazendo tipo um stop para você. E aí, esse valor de stop vai comprometer também os 30% ali da nossa pizza, tá? Então nós temos aqui estruturas cobertas, venda de call coberta, venda de put coberta pelo dinheiro que a gente tem na nossa pizza, short strangle coberto, porque você tem que ter o papel e tem o dinheiro que está lá na nossa pizza, e aí temos duas estruturas aqui quando o mercado pede para a gente algo que não está na nossa carteira, tá? Dessa forma nós vamos conseguir fazer renda recorrente, gente. Fazendo dessa forma, agindo dessa forma, dentro daqueles 30%, mantendo a segurança, né? A gente vai pegar cada vez mais dinheiro, colocar esse dinheiro para dentro da pizza, o que vai aumentar proporcionalmente aqueles 30% de notional que a gente consegue assumir, né? E aí, dessa maneira, de forma recorrente, a gente vai aumentar cada vez mais e mais essa nossa renda recorrente, ok? Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Vou ficando por aqui. Desejo a todos bons estudos, bons trades, boa sorte e um forte abraço.